quebrar o galho, dá para quebrar o galho. Números capítulo 22. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero dar um recado final. Olha só, sábado é a festa das águas. Nós já temos mais de 80 batismos para acontecer no próximo sábado, tá certo? Agora tem um detalhe: esses batismos vão acontecer lá no sítio Vicenço. O sítio Vicenço, você pegando aqui o BRT, seguindo, depois da estação Magarça, 200 metros para frente, do lado direito, tem uma casa amarela, sítio Vicenço, não tem como não achar. Só que parece que está tendo uma obra no caminho. Então parece que tem que desviar um pouco do BRT, pegar ali na frente para poder pegar. Se tiver desvio, você vai seguir o desvio e voltar para a linha do BRT, tá certo? Depois da estação Magaça, você 200 metros para frente, você vai ver o sítio Vicenço assim, do seu lado direito, tá? Nós vamos, quem quiser vir para a igreja, nós vamos sair daqui numa carreata, 10 horas em ponto nós vamos sair daqui. Os carros todos aqui, pessoal da comunicação que está me ouvindo aí, preparar as faixas, preparar as coisas para poder ir com os carros, buzinando, faixa, o nome da igreja e tudo, a gente vai em carreata até lá, tá certo? Então, quem quiser vir para cá, pastor, eu moro em Campo Grande, moro lá em Guaratiba, eu quero ir direto, não tem problema nenhum, pode ir direto, tá bem? E lá nós vamos preparar aquela comida básica que a gente faz sempre, é um estrogonofe de frango, tal, preço baratinho, quem quiser almoçar lá vai poder almoçar, é aquela confraternização, vira uma festa, tá certo? E Bianca tem que preparar um bolo também, tá certo? Que eu prometi um bolo lá para o sábado, tá certo? Porque é dia do meu aniversário também, então vou levar um bolo para lá, tá bom? E então nós vamos estar juntos lá comemorando. Agora, a maior comemoração para mim no meu aniversário é 80 batismos. Isso para mim, né? Já tem mais de 80, né? Então eu não sei quantos serão, mas pelo menos mais de 80 nós teremos no próximo sábado agora, dia 6 de abril. Amados irmãos, Números capítulo 22, lemos assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque, o rei de Moabe. Balaão lhe disse: ficai aqui essa noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, também eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram a Balaão: recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número,
e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem logo, rogo-te, e amaldiçoa-me esse povo de Israel. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia o transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe, e acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na sua mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se ele de Balaão, e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os seus olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava nesse caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que eu puser na minha boca, que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi a Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Versículo 11 do capítulo 23. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente abençoaste. Oremos ao Senhor. Deus, revela a tua palavra para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, uma das coisas mais difíceis da vida da gente é a gente discernir entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Uma das coisas mais difíceis da vida da gente é a gente entender quando na verdade a gente está querendo forçar uma barra num negócio, num trabalho, num ministério, num relacionamento, numa atitude, e a gente quer que Deus abençoe o que a gente está escolhendo, mas não é a escolha de Deus.
Israel saiu do Egito em direção à terra prometida por Deus. E no caminho tiveram muitas lutas contra outros povos, e Deus prosperou o seu povo. O povo de Deus, o povo que temia a um único Deus, está atropelando as nações idólatras que adoram a vários deuses. Deus queria provar para todas as nações da terra que só existe um Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que criou o universo. E agora este Deus está prosperando o povo de Israel, que está atropelando os povos, para que os povos se curvem diante do único Deus. E eles agora estão de frente de Jericó, que fica mais ou menos na altura da região de Moabe, do outro lado do Jordão. E quando estão ali, o rei dos Moabitas, Balaque, fica desesperado. Eles vão chegar aqui, e esse povo está atropelando todo mundo, esse povo está vencendo todo mundo, esse povo vai conquistar minha terra. E Balaque então não quer perder o seu domínio. Ele não quer que aconteça com ele o que aconteceu, por exemplo, com os amorreus, que sucumbiram diante do poder de Deus na vida de Israel. A fama de Israel está se espalhando tremendamente. E no versículo 4 mostra que ele tenta uma aliança com os midianitas. Ele não consegue essa aliança. No versículo 5 vemos que ele apela então a Balaão. Ele reconhece Balaão como um profeta, e ele manda que os príncipes dos moabitas sigam até Balaão e chamem Balaão para uma missão. Qual é a missão? Amaldiçoar Israel. Porque Balaque está tão desesperado que ele fala: se eu trouxer esse profeta e ele amaldiçoar Israel, eu tenho chance de vencer Israel, senão Israel vai me detonar. Meus amados irmãos, que confiança ele demonstra nesse homem. Balaão tinha fama como profeta do Senhor, e por isso Balaque diz: a quem tu abençoar, ele será amaldiçoado, será abençoado, e a quem tu amaldiçoar, ele será amaldiçoado. Eu creio, vem para cá. E aí Balaão, não sei se era costume dele, não sei se ele era um profeta idólatra, mas nesse momento ele resolve consultar o Senhor, e realmente o Senhor fala com ele. Se ele já era um profeta de Deus, era algo normal. Se ele não era um profeta de Deus, nesse momento ele toma um susto, porque Deus fala com ele. E Deus fala assim: você só pode falar o que eu mandar. Não amaldiçoa o povo de Israel não, porque esse povo é povo abençoado. Por isso que nós podemos ir em qualquer lugar, ouvir qualquer coisa, podem fazer qualquer macumba, você não tem que ter medo de nada, porque você é abençoado, independente do que façam contra você. Ah, porque pastor, acordei de manhã, tinha uma galinha morta na porta lá de casa, com a farofa, a vela, não sei o que lá. Pega, irmão, joga no lixo, com aquela pazinha de lixo, bota no lixo, tal. Que pena, que desperdício, jogaram o dinheiro fora, quem comprou essa galinha, porque não pega, irmão. No termo popular, não pega em crente isso. Nós temos um Deus todo-poderoso, acima de qualquer macumbaria, de qualquer feitiçaria, de qualquer... Pastor, mas tem olho gordo. Que olho gordo? Dá, como é mesmo? Colírio light, né? Irmão, pastor, tem gente que está olhando, para com isso, crê em Deus, Deus é contigo, para de bobeira. Não tem olho gordo, olho magro, olho redondo, olho quadrado, não tem isso, irmão. Para quem está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Agora, irmãos, versículo 7 vai dizer que eles não queriam que Balaão fosse lá fazer isso de graça não, eles queriam pagar. Mas quando Balaão fala com Deus, Deus fala assim: não fala contra o meu povo não, tu vai dançar, hein? Ele fica com um problemão. Por quê? Porque ele, quando ouviu essa proposta, vem cá, nós vamos te pagar bem para você amaldiçoar Israel, o que ele falou para os príncipes de Moabe? Vocês estão de brincadeira? Eu sou profeta do Senhor, eu não me vendo. Ele falou isso? Ele falou: fica aí essa noite aí que a gente conversa amanhã. Ele ficou tentado. Falou: meu Deus, eu dou uma profetada ali e ganho um dinheirinho. No dia seguinte, depois de uma experiência com Deus, ele fala: olha gente, eu não posso falar nada errado não. Deus falou para não falar nada contra esse povo, porque esse povo é abençoado.
Eles voltam para Balaque e falam: olha, Balaão não veio não. Balaão não veio, falou que esse povo é abençoado, falou que ele não pode falar nada não, porque Deus não autorizou ele. Balaque pega os principais príncipes agora, e ele vem e faz uma proposta indecente no versículo 17. Ele vai dizer assim no versículo 17: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Irmãos, além de honrar grandemente, peço o que quiser. Olha, eu quero 2 Ferrari, um apartamento na praia e não sei o que lá. Peça-me o que quiseres, eu estou disposto a pagar bem, mas amaldiçoa esse povo, Balaão. Balaão devia falar o quê? Puxa, acabei de falar com Deus, né? O que ele devia falar? Sumam daqui, o Deus Todo-Poderoso falou comigo. Foi isso que ele falou? Ele falou assim: dorme aí mais uma noite, eu vou tentar negociar aqui. Ele vai falar com Deus: oh Deus, deixa eu amaldiçoar, porque o negócio está bom, o negócio está bacana, proposta boa. Balaão está negociando entre a sua vontade e a vontade de Deus. Sabe o que Deus fez? Se quiser aí, vai contigo mesmo, já sabe a minha vontade. Meus irmãos, Deus não proibiu o homem que já sabia a vontade do Senhor de escolher a sua própria vontade. Balaão pega a jumenta e vai para lá. Só que é o seguinte: quando você escolhe a sua vontade e ignora a vontade revelada de Deus, você está no caminho de morte. Casa, Deus já falou que não é. Você casa, está no caminho de morte, cuidado. Vai fazer um negócio? Porque o cara me falou que não, papá, só que eu tenho que dar o dinheiro, ele vai entrar só com conhecimento. Vai, bota o seu dinheiro tudo, não tem garantia nenhuma. Não, pastor, nós montamos um salão e está tudo no meu nome, ele que está tendo que confiar em mim. Você botou tudo no seu nome, vocês compraram tudo à vista? Não, é financiado em 50 prestações. Tudo no seu nome, é dívida. Meu pai uma vez falou para uma ovelha, para ela não fazer um acordo com uma pessoa, não fazer um negócio com o ímpio. Ela ficou zangada com meu pai, chateada. Depois ela me falou: fiquei chateada com o pastor Josué. Fez o negócio, comprou um monte de coisa, tudo prestação. A dívida, ela comprou, foi dívida. A pessoa depois saiu da sociedade, quem ficou com a dívida? Ela. Pergunta se for lá no gabinete e fala: pastor, o senhor tinha razão. Pergunta se teve humildade para ir lá e falar assim: pastor, o senhor estava com razão, o senhor me perdoe por ter pensado coisa errada do senhor. Meu irmão, tem coisa que está clara, a gente procura, Deus permite. Ficamos entre a nossa vontade e a vontade de Deus, e é o sermão de hoje: quando estamos entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Só que no caminho, o que acontece? Aparece um anjo do Senhor no caminho, com o que na mão? Uma espada. Pergunta: Balaão viu o anjo com a espada? Não. Quem viu? Querido, quando a gente está obcecado por uma vontade nossa, a gente fica cego, até o jumento vem mais que a gente. Querido irmão, muitas vezes você é pior que o jumento. Todo mundo já falou para você: não serve, e você fala: não, eu vou por esse caminho. Pede conselho ao jumento. Quando o jumento viu o anjo, o jumento fugiu. O cara ficou tão chateado com quem avisou ele, que é assim, né? Quem te avisa, você fica com raiva. Na igreja tem gente que te avisa: irmão, essa roupa está indecente, irmã. Você fica chateado. Na igreja alguém vem e fala assim: olha, o seu filho está fazendo muita bagunça lá, hein? Você tem que falar com ele. Não amo o meu filho nessa igreja. Você bate no seu filho, você briga com o seu filho, você bota de castigo, e na igreja o pessoal fala isso, você fica zangado. Alguém fala: não namora esse menino não, esse menino não é uma boa coisa não, hein? Fica zangado: vou sair da igreja.
não respeito a minha vontade, interfere na minha vontade. A jumenta apanhou, ele bateu na jumenta, o anjo cercou de novo, a jumenta correu para o outro lado. O que ele fez? Como a jumenta espremeu a perna dele num muro lá, numa parede lá, numa árvore, sei lá em que foi, o que ele fez? Bateu na jumenta. Você bate em quem está te avisando do perigo. Tem muita gente que está na igreja, mas não quer nunca ser orientado pelo líder de célula, pelo supervisor, por um dos pastores da igreja. Ô gente, nós somos uma comunidade de fé, um ajuda o outro a enxergar o caminho. Você não pode querer ouvir e ficar zangadinho porque discordou de você, não. Você tem que agradecer a Deus que tem gente que fala que você não quer ouvir, porque está te tirando do caminho de morte muitas vezes. Ele, bateu na jumenta de novo, a jumenta foi, tentou fugir, arriou para não conseguir. Quando arriou, ele bateu. Quando bateu, Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta fala com ele: vem cá, vai ficar me batendo? O cara está tão doido pelo dinheiro que ele vai ganhar para amaldiçoar Israel, que ele não notou que estava falando com a jumenta, porque em nenhum momento ele fala assim: calma aí, a jumenta falando? Que é isso? Os nossos desejos distorcem tanto a qualidade da nossa percepção, que a gente fica pior que um jumento mesmo, não é o jumentão? A gente fica pior que um jumento, gente. O cara está falando com a jumenta, é normal falar com a jumenta? Então, e aí, pô? Onde é que tem feno? Que é isso? Ele fala com a jumenta fala assim: vai ficar me batendo? Porque você toda hora me jogou para lá e para cá, e está discutindo com a jumenta, olha só, coisa doida. E a jumenta vira para ele e fala para ele assim: vem cá, por acaso já fiz isso antes? Você monta em mim para ir para lá e para cá, há quantos anos, ô maluco? Eu já fiz isso antes? Aí o mané: não. Então só estou fazendo porque tem um motivo. Deus abre os olhos dele, quando ele olha, ele vê o anjo com uma espada. A jumenta estava livrando ele da morte, e apanhou por isso. Muitas vezes teu pai está falando uma coisa que te leva à morte, jovem. Você não quer ouvir um pai, porque conselho de pai não é gostoso mesmo, não. Eu sei, porque eu também queria fazer algumas coisas em alguns lugares, mas é o melhor conselho para te livrar da morte. Muitos pais estão chorando por causa dos seus filhos que voltaram de uma boate à noite. Mas meu filho não bebeu, mas quem estava dirigindo bebeu. E na hora de morrer, morreu todo mundo. Como morreu um mês e meio atrás, um conhecido da família, ali na altura do Meier, ali numa rua daquela lá, voltando de madrugada, 2 jovens voltando da noite. Tristeza, irmão, tristeza. Ouça seu pai, honre seu pai, honre sua mãe, honre os líderes da igreja, ouça o conselho do seu discipulador. Você não tem discipulador ainda? Você precisa ter. Você precisa ouvir a opinião de alguém sobre a sua vida. Isso não é pecado, não. Mas eu sei muito, ninguém faz a minha cabeça. Essa autossuficiência que te mata. Essa coisa de ser tudólogo, você sabe de tudo. Essa tua mania que te mata. Essa mania de não ouvir a opinião de ninguém é que faz você acabar com você mesmo. Queridos, quando ele vê o anjo, ele cai no chão e fala: oh meu Deus. O anjo fala assim: você está batendo na jumenta? Ela te salvou. Eu estava no teu caminho para te matar. Por quê? Porque você ouviu a voz de Deus. Deus te deu a voz dele e você ignorou. Ele vai até Balaque, depois dessa experiência, chega lá, Balaque fala: olha, eu vou te pagar bem, fala aí. Ele fala: só posso falar o que Deus mandar.
Eu não sei se Balaão tenta falar alguma coisa diferente, mas quando ele vai falar o que Balaque está pedindo, ele não consegue, e ele abençoa Israel ao invés de amaldiçoar. Ele vai tentar falar assim: Israel seja amaldiçoado, e ele fala: Israel seja abençoado. Ele não sai. Ele tenta a segunda vez, a terceira vez, por 3 vezes ele abençoa Israel ao invés de amaldiçoar. E meus irmãos, a partir desse episódio, Balaque fica muito chateado com Balaão, mas muito chateado com ele. E Balaque, na verdade, está querendo que Balaão morra de tanta raiva. Mas Balaque ficou com raiva, mas Deus se agradou, porque nesse momento ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Quais são as lições que nós temos que tirar daqui? Nós que somos chamados para ser voz de Deus nesse mundo, nós que somos chamados para ser profetas de Deus nesse mundo, nós que somos chamados para ter uma vida que mostra para o mundo o que é viver em Deus, nós que somos chamados para ter uma vida tão linda que as pessoas queiram conhecer a Deus de verdade, nós que somos chamados para conhecer a palavra de Deus e explicar a palavra às pessoas, para que essas pessoas amem a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama a Deus, vai conhecer o quê? A boa, perfeita e agradável, o quê? Vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Quem ama a Deus descobre essa vontade. Você só descobre como uma pessoa é convivendo. Você só descobre os pensamentos de uma pessoa convivendo. Você só descobre as ideias de uma pessoa convivendo. Meus amados irmãos, quando decidimos entre nossos desejos e a vontade de Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o nosso discurso bonito fica incompatível com a prática. Quando a nossa vontade impera em relação à vontade de Deus, vai acontecer conosco, que está no versículo 18 até o versículo 22. Respondeu Balaão aos oficiais: ainda que Balaque me diga que sua casa está cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite. O cara está dizendo que tem que fazer a vontade de Deus, mas fala assim: mas fica mais um pouquinho aí, quem sabe Deus muda de ideia, quem sabe Deus me libera. Quem sabe o povo de Israel também não está precisando de um castigozinho, e Deus me permite amaldiçoá-los para receber um castigozinho, e eu pego esse dinheiro, essa oferta, esses presentes que vocês estão oferecendo. Quando a gente decide que nossa vontade é mais importante que a vontade de Deus, o nosso discurso fica incompatível com a prática. A gente começa a falar de amor, mas não ama, começa a falar de respeito, mas não respeita, começa a falar de fidelidade, mas não tem, começa a falar de carinho, mas não vai dar, começa a falar de trabalhar para Jesus, mas não trabalha, começa a falar de se entregar para Deus, mas não se entrega. Segunda coisa, quando priorizamos a nossa vontade em relação à vontade de Deus, a cegueira, não vemos o que todo mundo vê, até uma jumenta. O versículo 23 deixou isso muito claro. Meu irmão, quando você começa a botar a sua vontade, você não vê para onde está indo o seu casamento, você não vê como você está gastando dinheiro desnecessário, você não vê como você está se aliançando com gente que você não pode se aliançar, não vale a pena, você não vê que você está se apaixonando pela pessoa errada, você não vê que você está desejando coisa que não vale a pena, é coisa que dá um prazer na hora. Gente, lá atrás, atenção aqui, gente que está olhando para o que você tem, não para o que você é. Você não consegue perceber o maior perigo, você começa a abrir sua vida com as piores pessoas e as melhores pessoas do seu lado, você se fecha. A gente fica cego. Alguém fala assim para mim: pastor, de repente a mulher vira para mim e fala que não quer mais o casamento. De repente, não teve nenhum indício. De repente, pastor, ele virou para mim e falou: não quero mais estar casado, mas de repente,
Como é que estava a vida de vocês? Como é que estava o relacionamento de vocês? Era guti-guti para cá? Como é que estava? Era beijinho, beijinho? Ou guerra sobre guerra? Não, a pessoa estava acostumada com guerra. Desde o primeiro dia de casamento era guerra. Vocês se acostumaram com guerra? Então não diz que foi novidade que aconteceu. Tinha guerra. Eu não estou dizendo que ninguém possa ser surpreendido com alguma situação da vida, mas estou dizendo que 99% das situações indícios aconteceram. Meus amados irmãos, terceira coisa que acontece quando decidimos que nossa vontade é mais importante que a vontade de Deus, forçamos a barra para algo que vai gerar prejuízo ou morte em nossa vida. Balaão queria seguir por aquele caminho de qualquer maneira, bateu na jumenta, ele quer seguir o caminho que leva à morte. Quando a gente bota a vontade de Deus em segundo lugar, a gente insiste em seguir pelo caminho do perigo. Você que na sua casa, uma bebidinha normal, e os seus filhos estão vendo, você que na sua casa, você fala mal dos irmãos, talvez ninguém aqui faça isso, glória a Deus, mas eu estou alertando para quem talvez tenha sido tentado a fazer isso. Não fale mal de um irmão na frente dos seus filhos, porque na hora que um filho começa a achar que os irmãos não valem nada, ele fala, então não vou mais naquela igreja. Ore pelos irmãos da igreja, elogie os irmãos da igreja, elogie a sua igreja. Pastor, mas aqui tem problema também, tem, trata com quem resolve. Trata com quem resolve. Quem é que resolve o problema do Ministério Infantil? Vai lá, procura a Alba. Quem resolve o problema da recepção? Procura lá o Cacum, aquela equipe lá. Quem resolve o problema lá do Ministério de Família? Procura lá o pessoal do Ministério de Família. Quem resolve o problema lá do culto, tal. Procura, do som. Procura. Mas não fique cego, irmão, do caminho que você está seguindo. Não force a barra. Quarto, quando priorizamos a nossa vontade em relação à vontade de Deus, passamos por humilhações desnecessárias. Irmãos, que humilhação tomar uma chamada de uma jumenta? Não é verdade? A jumenta tirou onda com ele. Vem cá, tá maluco? Vai ficar me batendo? Eu já fiz isso antes, você não consegue pensar não? Se eu estou fazendo isso é que eu vi alguma coisa que você não viu, Bocó. Depois da jumenta, quem paga a geral para ele? O anjo. O anjo fala, você é cego, rapaz. Estou na tua frente para tirar a tua vida, porque você não quer a vontade de Deus, e você ouviu a voz de Deus, você está ignorando a voz de Deus. Que humilhação. Quantas pessoas que passam por humilhação, vergonha. Às vezes você começa a ter a sua vontade, eu quero acessar coisa pornográfica na internet, eu quero, rapaz, um dia esse negócio faz você passar uma humilhação, uma vergonha tão grande. Sai desse negócio. Pastor, mas eu estou numa luta, eu estou tentando, não estou conseguindo. Irmão, eu entendo a luta que você está vivendo, eu conheço outras pessoas que vivenciaram essa luta, mas meu irmão, o primeiro passo para vencer isso, procura uma pessoa que você confia muito e fala, me ajuda. Confessa o seu pecado, para essa pessoa começar a perguntar, e aí, como é que está? E aí, venceu hoje? Venceu hoje de novo? E hoje, como é que foi? Hoje eu caí. Vamos orar aqui, você vai vencer. Você precisa de ajuda. Sozinho não está conseguindo, você precisa de alguém na sua vida. Tem gente que não vai vencer certos pecados, certas vontades pessoais sozinho. Você precisa abrir o coração e falar, me ajuda, pelo amor de Deus. Você está começando aí por um caminho que não vale a pena, está fazendo um negócio escuso, você precisa de ajuda. Cara, eu estou fazendo essa coisa errada aí, mas já estou contando com esse dinheiro, pede ajuda. Pastor, eu estou bebendo demais, pastor, já estou bebendo agora, todo dia, pastor, você precisa de ajuda, abre o coração, fala para alguém, cara, você precisa me ajudar. Preciso todo dia falar com alguém para dizer para mim, não beba, não beba, não beba. Eu sei que eu não posso beber, mas eu preciso de alguém para falar comigo. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém para gritar na minha orelha, para me xingar. Larga de ser burro, jumento.
Não acaba com a sua vida, eu preciso disso, eu não estou conseguindo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Meus amados irmãos, passamos por humilhações desnecessárias. Um pai, um homem de situação financeira muito boa, foi buscar um filho dentro de um rio, onde o esgoto da favela toda ia para dentro daquele rio, por causa da bebida. Os ligaram para ele: ó, se quiser vir salvar seu filho aqui, só vem aqui, que ele vai acabar morrendo afogado ali no meio daquele esgoto ali. O pai saiu da ilha do governador, chegou lá na favela todo humilhado, triste, para meter a mão num filho, na beirada do esgoto lá, que tinham puxado o esgoto para fora, cheio de fezes, cheio de sujeira no corpo, o menino criado numa família de classe média, pai bem de vida. A humilhação desse filho, que vergonha que ele proporcionou à sua família. Meus amados irmãos, quando a nossa vontade é maior que a vontade de Deus, a gente passa por humilhações desnecessárias. Mas quero terminar dizendo que quando nos arrependemos diante da vontade de Deus, duas coisas acontecem. Quando nós nos arrependemos, primeiro, o Espírito de Deus nos capacita para o que faremos. Capítulo 24, versículo 2, diz assim: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Quando nos arrependemos da nossa vontade ser maior que a vontade de Deus, o Espírito de Deus vem sobre nós. Deus não desiste da gente. Segunda coisa que acontece: abençoamos aos que estão diante de nós. No versículo 3 do capítulo 24 de Números diz: proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Versículo 9: este abaixou-se e deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, Israel, e malditos os que te amaldiçoarem. Quando a gente se arrepende de fazer a nossa vontade, a gente tem a segunda chance. Tem segunda chance para você, irmão. E quem estiver ao teu redor, que foi amaldiçoado pela tua atitude, foi amaldiçoado pela tua postura, pode ser abençoado agora. Onde reinou a desgraça, vai reinar a abundância. Onde reinou a maldade, vai reinar a bondade. Onde reinou a vergonha, vai reinar a honra. Onde reinou a falta de esperança, agora será alimentada a fé. Balaão, depois de proferir a vontade de Deus, o Espírito veio sobre ele, e quem estava à sua frente, o povo de Israel, do monte onde ele estava, recebeu a palavra de bênção da sua boca. Deus te colocou numa empresa, num lugar, num trabalho, numa vizinhança, para da tua boca sair a palavra de bênção, para da tua boca sair a palavra de misericórdia, para da tua boca sair a palavra de sabedoria, para da tua boca sair a palavra de vitória. Pastor, mas eu sou um derrotado. Era! Quem se arrepende de ter seguido a sua vontade e decide viver a vontade de Deus, tem a segunda chance, pode restaurar a vida, pode pedir perdão ao Deus vivo, pode começar de novo, pode abençoar as vidas. Creia e viva isso em nome de Jesus. Balaão, um profeta vendido, termina a sua história abençoando um povo. Cuide-se diante das ofertas do mundo, irmão. Cuide-se diante das ofertas que fazem para que você queira o mundo, a vontade do mundo, e ignore a vontade de Deus. Leia a Bíblia todo dia, irmão. Sem Bíblia a gente se perde. Quando eu leio menos de Bíblia, eu sinto fraqueza. Eu sinto fraqueza com você, não é assim não? Se eu ler menos a Bíblia, eu sinto fraqueza. Eu falo, meu Deus, eu não estou tão... Meus olhos, meu ouvido, minha boca, meu pensamento, meu corpo está fragilizado.
Quando a gente lê a Bíblia, a gente fala: meu olho está mais forte, meu ouvido está mais forte, minhas mãos estão mais fortes, meu coração está mais forte, meus pensamentos estão mais fortes, meu corpo está mais forte. A palavra nos fortalece para a vitória. Irmão, tem que ler a Bíblia todo dia. Você quer vida com Deus, de culto de domingo, você vai dançar. Você vem aqui para tomar um energético semanal e depois fica a semana inteira sem comer nada. Não dá não, irmão. Não dá não. Você tem que amar a palavra. E se algum dia nesse púlpito não for pregada a palavra, se algum dia nesse púlpito se negociar a palavra, que Deus me tire desse púlpito. Porque a coisa mais importante da vida de um pastor é ser apaixonado pela palavra. Que Deus te abençoe e faça de você um pastor. Não sei se você vai pastorear 3 pessoas, 2. Não sei se você vai pastorear os seus filhos, sua esposa apenas. Mas que você não faça isso sem a palavra. Hoje é Páscoa. Teremos um lindo musical. Teremos uma festa espiritual hoje aqui, em 2 horários, 5 e 7h30. Estaremos aqui em torno daquilo que nos une: a fé no Deus da palavra. É Ele que nos dá a segunda chance, é Ele que nos recomeça, nos reinicializa, nos reconfigura, nos restarta, na linguagem lá da informática, para uma nova etapa com Ele. Santo Deus, tem misericórdia. Quero convidar meu pai para vir aqui orar por todos nós, clamando ao Senhor que nesse dia de Páscoa, nessa comemoração da ressurreição de Jesus, que o Espírito Santo de Deus enche a sua vida agora, que você receba o enchimento do Espírito Santo agora, que você receba renovo do Senhor agora. Você quer? Você quer receber o Espírito Santo na sua vida, o domínio do Espírito Santo? Você pode. Quero que ele ore para que o Espírito Santo encha a nossa vida nesse momento de fé, esperança e amor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que acabamos de ouvir, e que vivamos sempre convencidos de que não compensa querer viver de maneira contrária à tua vontade. Não é a nossa vontade, mas a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Que o teu Espírito Santo esteja sempre guiando as nossas vidas, de tal maneira que estejamos sempre vivendo de acordo com a tua vontade. Olha para cada um aqui presente. O Senhor sabe quais são as necessidades, quais são as lutas, os problemas, as preocupações de cada um aqui presente. Colocamos, Senhor, todas as dificuldades de cada um aqui nas tuas mãos neste momento. E se há aqui alguém ainda sem Jesus no coração, que agora seja alcançado pela tua graça e que experimente o novo nascimento, o nascimento espiritual, o nascimento na família de Deus. Nesta manhã, quando estamos pensando na ressurreição de Jesus, que nos lembra que Jesus não está num túmulo, Jesus está vivo e quer viver no coração de cada pessoa. Senhor, se há aqui alguém ainda sem o Senhor, que agora experimente a alegria da tua presença, continua abençoando o pastor desta igreja, todos os pastores que servem ao Senhor aqui, todos os líderes de células. Estende as tuas mãos sobre todas as famílias que compõem esta igreja, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu irmão,
vamos para o almoço e vamos trazer muitos visitantes para a casa do Senhor. Se você precisar ficar com visitante aqui dentro e você lá fora, você fica lá fora hoje, tá certo?